Esta semana lemos a Parashat Yekev. A Parashá começa dizendo: V'haya Ekev tishmeun et hamishpatim ha'ele ushmartem ve'asitem. Ou seja, e acontecerá que se deres ouvidos a estes preceitos e os guardares e os colocares em prática, então a nossa Parashá apresenta as consequências de praticar os mandamentos da Torá. Moshe Rabbeinu usa uma palavra bem peculiar no início da nossa Parashá. A palavra Ekev é usada aqui como uma expressão de condição, se ou como consequência de. Ele diz, se deres ouvidos, ou como consequência de deres ouvidos a estes preceitos. A questão é que em hebraico a palavra Ekev também pode ser traduzida como calcanhar, ou seja, a parte de trás do pé ou a parte mais inferior do corpo, algo que nós vamos abordar um pouco mais para o final do vídeo. Moshe Rabbeinu poderia ter usado outras palavras mais comuns em hebraico, que teriam basicamente o mesmo significado, mas ele escolheu e selecionou especialmente a palavra Ekev. E por quê? Os nossos sábios de Sagrada Memória dizem que o motivo para isso é que, assim como o calcanhar é uma pequena parte do nosso corpo e que fica na parte mais inferior dele, mas mesmo assim é uma parte bastante importante que mantém o nosso corpo de pé, assim também aqueles mandamentos pequenos que parecem insignificantes também são importantes e devem ser colocados em prática. Isso é uma das coisas que nós podemos aprender a partir da palavra Ekev no início da nossa Parashá. Com base nisso, Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, o Mashiach de Israel, também ensinava Be'emet ani omer lahem, que ad hashamayim ve'haaretz ot ahat unekuda ahat lo tevatel mechatorá ou mechaneviim, shehakol itkayem. Em verdade, eu vos digo que até a extensão dos céus e da terra, nenhuma pequena letra ou qualquer pontinho deve ser abolido da Torá ou dos profetas, porque tudo deve ser cumprido. E ele ainda completa: qualquer que transgredir um dos decretos destes mandamentos, ainda que o menor, e ensinar as pessoas a fazerem o mesmo, ben hevel ikra bemalchut shamayim, ou seja, será excluído, terá uma vida passageira e não entrará no Malchut Shamayim, no reino do Eterno. De qualquer forma, o que leva uma pessoa a não cumprir os mandamentos, a não ser obediente ao Criador, é uma atitude totalmente arrogante. Os traços de arrogância e orgulho são considerados as piores características que uma pessoa pode ter. E por isso, a nossa Parashá, além de trazer uma grande lição a partir da palavra Ekev no início, na sequência dela encontramos um texto que diz o seguinte: guarda-te para que não te esqueças de Hashem, o teu Elohim, para que você não coma e fique satisfeito, e construa belas casas e viva nelas, e você se torne orgulhoso e esqueça do Eterno seu Elohim, e diga em seu coração: com o meu próprio poder e com a minha mão obtive toda essa riqueza. Os nossos sábios ensinaram que sempre que a Torá emprega a frase guarda-te para que não, a Torá está nos alertando para estarmos atentos, para darmos bastante atenção para que a gente não viole uma lei. Nesse caso especificamente, a lei de não ser orgulhoso e arrogante ao ponto de esquecer o Criador. Ou seja, o que Moshe Rabbeinu está nos ensinando é que, inevitavelmente, se você se tornar uma pessoa arrogante, você se torna uma pessoa tão cheia de si que acaba ignorando a existência do Criador de tudo. E quem seria um exemplo melhor para ensinar isso? Moshe Rabbeinu, ele recebeu a Torá no Monte Sinai do próprio Elohim. Moshe foi um líder excepcional. E apesar de ninguém nunca ter visto a Hashem, literalmente falando, o contato de Moshe com Hashem era tão próximo que a Torá chega a dizer que Moshe falou com Hashem face a face. No entanto, a própria Torá testifica que ele era a pessoa mais humilde do mundo. Obviamente, humildade não contradiz o reconhecimento de quem ele era, a sua posição, sua liderança. E isso ensina uma grande lição para nós.
Humildade não significa deixar de reconhecer quem somos ou aquilo que podemos realizar. Pelo contrário, significa reconhecer que todas as bênçãos que temos, tudo o que somos, incluindo nossas habilidades, tudo isso vem de Hashem, vem de Elohim, o Criador de todas as coisas. O Rabino Eliyahu Dessler, autor do livro Em Busca da Verdade, ele fala que a arrogância é a raiz do ódio gratuito, que, de acordo com a nossa tradição, foi a causa da destruição do segundo templo. Como pode haver um ódio que surja sem que haja alguma provocação, por nada, gratuito? Ele explica que uma pessoa arrogante pode ser tão dedicada a alcançar o topo que pode odiar os outros simplesmente porque eles estão em uma posição mais elevada ou mais respeitada do que elas. E uma vez que ele deseja aquela posição para si, ele odeia aqueles que estão no seu caminho. O Rabino Yehoshua de Natzrat viveu durante a época do Segundo Templo, e seus Talmidim, ou seja, os seus discípulos, registraram que seus ensinamentos eram tão elevados, tão destacados, que pessoas de todas as regiões e de diversos segmentos de Israel vinham para aprender com ele. Isso nunca tinha acontecido nos últimos 400 anos. Pelo contrário, na época o povo judeu estava tão fragmentado que existiam diversos partidos religiosos que se auto-intitulavam a única forma verdadeira de judaísmo. Existia a elite sacerdotal, que cuidava dos serviços do templo, mas que comandavam o grupo dos saduceus. Existiam os essênios, os samaritanos, os zelotes, diversos grupos de fariseus, e não um só, como é comum pensar, os helenistas, que eram mais seculares, e até um grupo que defendia o governo da família de Herodes. Veja só. Mas quando o Rabino Yehoshua apareceu, ele não favoreceu um grupo em particular. Ele ensinou a todos igualmente, sem distinção, a todos que com humildade buscaram e queriam aprender o caminho de Hashem. Entre os seus discípulos, haviam pessoas que haviam vindo dos vários partidos religiosos que existiam na época. O povo judeu estava se unindo, se unificando novamente. Mas o que aconteceu na sequência? A arrogância de alguns líderes, e que fique claro, alguns líderes da época, se juntaram e tramaram para tentar parar o crescente número de adeptos que deixavam os partidos religiosos já mencionados para se unirem a um movimento que tinha como foco não a pessoa de Yehoshua, mas a completa restauração da nação de Israel. E é essa atitude que os nossos sábios ensinaram que trouxe como consequência a destruição do templo e o exílio que nós estamos vivendo até hoje. A arrogância, o orgulho, o ódio gratuito não permitiu que esses líderes enxergassem o que estava diante deles. Uma grande oportunidade para a redenção definitiva da nação de Israel. O Tzemach Tzedek relaciona a palavra Ekev na nossa Parashá como uma referência à última geração do exílio, que é chamada na linguagem rabínica de Ikveta de Meshicha, que em português significa os calcanhares ou os passos de Mashiach. Isso porque, além de a nossa geração ser a geração mais baixa, espiritualmente falando, por causa da decadência ética e moral que existe nos nossos dias, mas também porque a nossa geração é a geração em que os passos do Mashiach já podem ser ouvidos. Por isso, para ele, quando a Torá fala, se deres ouvidos a estes preceitos, ela está se referindo à geração que dá ouvido a essas leis, a esses preceitos que a Torá falou no início da nossa Parashá. A Torá prometeu que o povo de Israel retornará a Hashem no final do exílio e será imediatamente redimida. Portanto, temos uma nova oportunidade bem diante de nós, mas para isso nós precisamos reconhecer e retificar o grande mal que nos trouxe até aqui. De fato, a razão apontada pelos maiores sábios da nossa geração, pelos maiores sábios modernos, para que ainda estejamos exilados e dispersos entre as nações,
mesmo depois desses 2 milênios de exílio, é que ainda não conseguimos retificar, não consertamos, não nos livramos desses pecados tão graves que a nossa nação cometeu no passado, ou seja, Sinat Hinan, o ódio gratuito. E qual é o antídoto que é receitado contra o ódio gratuito? A Havat Hinan, o amor gratuito, o amor ao próximo, exatamente o cerne dos ensinamentos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat. Pode não parecer nada, mas cada pequeno gesto de bondade, de amor ao próximo, ainda que pareça insignificante como o calcanhar, pode ser o suficiente para manter o mundo inteiro de pé e trazer a redenção final. Shabbat Shalom.